Fala, meu ferinha, e aí, tranquilidade? Aqui é Pedro Botelho, professor de Ciências Humanas, e você está aqui de novo para mais uma aula de Humanidades. E é isso que a gente vai fazer. Hoje o assunto da nossa aula é Sociologia, beleza? Então tem muita coisa para a gente falar hoje. É um assunto básico, mas que é bastante interessante também. Olha, se você já aprendeu o que é a ciência social, o que é a sociologia, já viu pelo menos os 4 primeiros autores desta matéria, desta disciplina tão bonita, agora chegou o momento da gente estudar o que é viver em sociedade. Ou melhor dizendo, o que é o meio social? Como é que a gente aprende a respeitar o coleguinha? Quando é que a gente aprende a respeitar a farda que a gente deve utilizar? A faixa de pedestre que a gente deve obedecer, ou por exemplo, quando o governo ele faz uma recomendação médica que diz para que todo mundo tenha que ficar em casa fazendo quarentena. Olha só, por que será que a gente obedece isso, hein? Então, é algo bem simples de entender, mas que requer também um pouco de reflexão. E a gente vai falar sobre exatamente o tema processos de socialização. Então, muito embora, vem comigo. Galera, a primeira coisa que você precisa entender antes de falar sobre sociedade em si, o que é sociedade, o que significa isto, eu vou logo lhe dizer que sociedade não é simplesmente um grupo de indivíduos, né? Não é apenas isso, não é um coletivo de seres humanos, tem mais coisa aí por trás. Mas antes de falar sobre sociedade, que tal a gente falar sobre, na verdade, os indivíduos? Ué, afinal de contas, não existe o coletivo se eu não tiver um individual, não é verdade? Como é que eu vou ter o geral se eu não tiver um individual? Não tem como, não é? Se você aprendeu que sociedade é apenas um agrupamento de pessoas, olha, isso está incompleto, não é que está errado. Mas você concorda comigo que o todo, o meio social, a sociedade em si, ela é o geral de partes. Não é verdade? É a junção de partes, é a junção de indivíduos. E cara, é exatamente isso no âmago da sua questão. Quando eu falo de sociedade, eu estou falando de sim, de um agrupamento de indivíduos que correlaciona, que está agregados entre si, que eles estão juntos, eles estão cooperando, eles estão competindo. Calma que a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Mas olha, é verdade, para falar de sociedade tem que falar de indivíduo, não é? E o indivíduo nada mais é do que uma pessoa que é portadora de uma consciência, de uma existência, ok? O que me separa de você e de qualquer outra pessoa é que eu sou eu, dono de uma unidade de consciência, da qual ela é indivisível, ela não pode ser invadida, ela pode ser até controlada, alguém até pode me controlar. Agora o que não pode é tentar me modificar do âmago da minha existência. Você já parou para pensar nisso? Nossa, é meio doido, né? Meio filosófico, mas é verdade. Gente, indivíduo é isto. Indivíduo é um sujeito portador de consciência. E aí nós temos que separar basicamente 2 conceitos básicos. São 2 palavrinhas que estão no nosso cotidiano, no nosso vocabulário, mas a gente precisa também ter muita clareza quando fala sobre isso. Olha, o indivíduo, ele tem que ter individualidade, mas ele não precisa ter individualismo. Olha só, o indivíduo é um sujeito portador de consciência, isso aí você já aprendeu, isso você já entendeu. Mas olha, essas 2 palavrinhas, elas não são sinônimos não. Elas na verdade são significados bastante diferentes. Gente, individualismo é sinônimo de egoísmo, é sinônimo de viver para si e apenas para si. Individualismo não tem a ver com individualidade, porque individualidade é a percepção que nós temos enquanto indivíduos. Ou seja, eu quando percebo que Pedro, ele tem uma personalidade, tem gostos, tem coisas que eu gosto de fazer, que eu não gosto de fazer. Quando eu percebo que Pedro, ele tem diversos papéis sociais, que é outra coisa que a gente vai falar mais tarde. Pessoal, quando eu me percebo enquanto indivíduo, enquanto eu sei que eu sou uma parte de um todo e que eu tenho que respeitar as outras partes da sociedade, eu estou entendendo que eu sou indivíduo, eu estou entendendo que outras pessoas são indivíduos também, e assim sucessivamente. A percepção, a noção de que nós somos indivíduos, que nós somos sujeitos portadores de consciência, isso é chamado de individualidade, e não tem a ver com individualismo não. Beleza? São coisas que a gente tem que ter cuidado na hora de falar sobre, beleza? Mas vamos nessa, vamos começar a falar sobre sociedade em si. Gente,
A sociedade, ela é um sistema de relação entre indivíduos. Se eu tenho um monte de gente junto entre si, mas que não coopera, mas que não se relaciona, cara, eu só tenho um grupo. Eu, na verdade, só vou ter um grupo ali de pessoas e pronto. Se esse grupo ele não se correlaciona, se ele não tem um estabelecimento de forças de poder, forças de cooperação, de trabalho, núcleos familiares, se aquele grupo de pessoas está ali perto um do outro, mas eles não exercem papéis dentro daquela coletividade, é só um grupo. Não é sociedade, não. Sociedade é um sistema de relações entre indivíduos. A gente coopera, a gente briga com o coleguinha, a gente fura o olho do coleguinha com o dedo. Não, brincadeira, isso eu faço não, tá? Mas a gente aprende a conviver com ele. E conviver não é simplesmente viver um e viver o outro. Mas na verdade, conviver são os dois experimentando, os dois ali dividindo o espaço, mas dividindo também papéis, ok? Então nada de imaginar que um coletivo que não se correlaciona, ele pode ser chamado de sociedade. Não pode não, tá certo? Uma sociedade, como você está vendo aí, é um sistema de relação entre indivíduos, de relação não, de relações, porque existem muitas relações sociais, ok? E é sempre bom você entender, gente, que além de ser um sistema de relação entre os indivíduos, a sociedade, ela quase sempre, exatamente por causa dessas interações, dessas socializações, a sociedade estabelece padrões, estruturas, costumes e esquemas entre os indivíduos. Ou seja, isso tudo que a gente acabou de falar são produtos dessas interações sociais. Quanto mais eu interajo, mais eu vou percebendo esse sistema de relações. Então eu, indivíduo, eu vou sabendo que eu sou eu, mas ao mesmo tempo eu sou filho, futuramente eu serei pai, eu posso ser namorado, eu posso ser amigo, eu posso ser colega, eu posso ser irmão. Eu tenho tantos papéis sociais, cara, que fica difícil saber quantos eu devo ter na sociedade, não é? E tá tudo bem, todo indivíduo que está dentro de uma sociedade, ele aprende a conviver com esses papéis sociais, a conviver com esses outros indivíduos e desempenhar certas regras, certos padrões. Eu sei que aqui para o MDM, pessoal, eu tenho que usar essa farda, eu tenho que utilizar essa roupa que foi preparada exatamente para identificar aqueles que fazem parte do pré-vestibular MDM. Eu sei também que quando eu vou ensinar em outra escola, eu tenho que utilizar outra vestimenta. Eu sei que a roupa que eu vou para a igreja não é a mesma roupa que eu uso quando eu vou para a casa dos meus amigos. Ou seja, todas essas regrinhas, todos esses padrões, esses modos de viver, esses modos de existir, tudo isso são produtos de interações. E o processo de socialização é exatamente o processo que faz com que a gente aprenda a viver em sociedade. Olha só que coisa bonita. Pessoal, então vem cá, olha só. A socialização é o processo que insere o indivíduo no sistema social através de algumas coisinhas. Ou seja, é quando o indivíduo ele está fora e ele passa a integrar a sociedade. Mais uma vez eu digo, este sistema de relações entre os indivíduos. Então o processo de socialização é exatamente o processo que vai fazer com que você aprenda as roupas que você vai vestir, os comportamentos que você vai executar, os gostos que ao longo da vida você vai ter, você vai mudar, aquela música que você adorava e hoje não suporta, aquele gênero, antes eu era emo, eu era otaku, eu gostava de anime, mangá, e hoje em dia eu não gosto mais, hoje em dia eu gosto de futebol, de carros de luxo e escuto trap. Tipo isso. Então, esse processo é exatamente o processo que vai construindo a nossa identidade. Afinal de contas, esse processo de socialização ele se dá através da interação social, quando nós aprendemos com os outros amiguinhos, quando a gente aprende com os nossos pais, com os nossos irmãos e assim sucessivamente. Tá? A partir disso, dessa interação social, a gente acaba assimilando códigos. Sim, é verdade, você sabe que existem modos de tratar e modos de habitar, modos de ser, de fazer, que são diferentes entre si. Depende da instituição social, depende do grupo social e assim sucessivamente. Você vai aprendendo essas
regrinhas, beleza? Então, por exemplo, olha só, mastigar de boca aberta em público ou numa refeição de família é algo que com certeza aquelas pessoas elas vão meio que te recriminar, não é verdade? Mas você precisa cumprir essa regra quando você está dentro de casa, sozinho? Não precisa. Mas quando você sabe que precisa se comportar de determinada maneira, perto de determinadas pessoas, isso aí você já está aprendendo essas regrinhas sociais. Você já está aprendendo que o jeito de interagir é diferente, dependendo do núcleo, beleza? Pessoal, então a gente vai assimilando códigos, comportamentos e costumes, a gente vai se inserindo em grupos sociais, e isso tudo vai ajudando na nossa formação da nossa identidade cultural. Sabemos que todo povo tem expressões culturais diferentes, não é? Afinal de contas, nós sabemos o que significa o chamado multiculturalismo, não é verdade? Pronto. Então, eu sei que eu gostar de frevo, eu gostar de Chico Sainz, eu gostar de Alceu Valença, ou torcer pelo Santa Cruz, isso quer dizer que nós temos um arcabouço cultural local, regional, faz parte da cultura pernambucana, não é verdade? Então, se faz parte da cultura pernambucana e eu estou inserido nessa sociedade pernambucana, eu vou aprender e apresentar comportamentos que fazem parte desses valores. Dos valores o quê? Pernambucanos. Comer batata doce no jantar, comer tapioca, não é? Se eu fosse um cara que estivesse morando, por exemplo, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, talvez seria muito mais comum, na hora do jantar, comer feijão, arroz, carne e assim sucessivamente. Ou seja, percebe como esses hábitos, eles vão mudando através das localidades, através das experiências, não é verdade? Pois é. Então, tudo isso, todo esse produto cultural, é produto também dessas interações. E aí, pessoal, basicamente a gente vai ter aqui duas categorias para os tipos de processo de socialização. Um contexto mais familiar, o que a gente chama de socialização primária, e o que a gente chama de socialização secundária, que é algo mais geral, que a gente faz lá fora, beleza? Que a gente não produz dentro de casa, mas a gente aprende a se comportar na escola, na igreja, no trabalho, na praça pública e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá, porque tem suas diferenças sim. Veja só, na socialização primária, que é a socialização familiar, afinal de contas, a família é o núcleo básico, é o núcleo primário, né? É onde a gente aprende as primeiras regras. Galera, na família, nós teremos a socialização como o objetivo. Seus pais, seus tios, seus avós, irmãos, eles te prepararam para viver em sociedade. Isso faz parte do papel da família. Só que na socialização secundária, nós teremos como socialização algo que acontece. Por exemplo, no ambiente do trabalho, a minha função é executar um trabalho. Se eu vou fazer amizades, se eu vou encontrar inimizades, isso é algo que acontece, que infelizmente rola. Mas, veja, na família, socializar é a intenção. No trabalho, não, socializar não é a intenção. Na verdade, a sociedade espera que no trabalho eu produza, não é isso? Então, veja, na socialização primária, a função da família ela é global. Ela tem aspectos de tudo. Tudo que você precisa para a socialização primária, você encontra na família. Só que na socialização secundária, a função é específica. Na igreja, eu vou aprender rituais religiosos, eu vou aprender crenças, valores, ideias específicas. Não é? O que eu aprendo na igreja, eu não necessariamente aprendo na escola. E o que eu aprendo na escola, eu não necessariamente aprendo nos parques, nos ambientes públicos e assim sucessivamente. Ok? Outro ponto, que a família ela tem um contexto emocional e na socialização secundária eu tenho um contexto mais impessoal, beleza? Bom, a família ela é mais simples, ela é menos complexa, não é? Você aprende a conviver em família de maneira muito rápida. Só que o mundo do trabalho, o mundo da escola, ela é um pouco mais complexa, né? Afinal de contas, eu aprendo na escola que eu pertenço ao primeiro ano do ensino médio, o primeiro ano B, e o primeiro ano B não se dá bem com o primeiro ano C.
mas se dá bem com o primeiro ano A se comporta de tal jeito, que dentro do meu primeiro ano B, eu faço parte de tal grupo e existem vários grupos naquela sala e assim sucessivamente. Ou seja, é algo mais complexo, não é verdade? São mais papéis sociais, beleza? Agora tem aquela coisa, a família pode ser menos complexa, mas ela é mais profunda. A falta de um ambiente familiar, gente, eu preciso repetir, a falta de um ambiente familiar tranquilo, estruturado, isso logicamente pode levar você a ter dificuldades no processo de socialização secundária. Afinal de contas, a socialização primária ela é mais profunda ao indivíduo, beleza? Bom, e a socialização secundária ela é menos profunda ao indivíduo. Olha, e a família, a gente vai criando os nossos primeiros passos para a nossa identidade do sujeito, né? A nossa identidade cultural. E a socialização secundária, ela meio que se relaciona a essa identidade do sujeito. E você deve estar se perguntando assim, ô Pedro, tá, tudo bem, mas como é que a gente aprende a viver em sociedade? Quais são os processos que fazem com que a gente aprenda a viver em sociedade? E olha, basicamente, nós temos vários processos, mas os principais são 3. A partir do processo de identificação, em que nós teremos a incorporação dos comportamentos através dos modelos que o indivíduo toma como referência os nossos pais, os nossos irmãos e assim sucessivamente. Bom, essa identificação ela pode ou não trazer a segunda forma de aprendizagem, que é a imitação, quando a gente repete artificialmente os comportamentos apresentados por nossas referências, ok? E o terceiro ponto é o terceiro ponto mais simples. É a aprendizagem mesmo, é a construção de comportamentos através da tentativa, do acerto e da falha do indivíduo. Então, por exemplo, quando você tenta conquistar aquela menina que você acha super bonitinha, aí ela pega e te dá um fora, aí você diz, poxa, meu Deus do céu, estou muito triste, estou realmente na bad, o que é que eu vou fazer agora, cara? Eu acho que eu vou escutar sertanejo. Bom, talvez você possa fazer isso, mas talvez você também aprenda que para você conquistar aquela boizinha, você vai ter que ter certo jogo de cintura, né? Você vai ter aquele pique de jogador, aquela malemolência, né? Aquela piscadinha de olho, chamar a boizinha pra sair. E aí, meu irmão, vamos tomar um sorvete, né? Tipo isso. Então é basicamente isso. Quando a gente tenta, a gente acerta, a gente tenta, a gente erra. É mais ou menos assim que a gente aprende a viver em sociedade. Nós temos também as chamadas instituições sociais. Temos as instituições primárias, que é a família. Alguns sociólogos consideram a escola como fonte primária também, como instituição primária, e tem alguns outros que só consideram a família como instituição social primária, certo? As instituições sociais primárias, elas são espaços, mas ao mesmo tempo entidades de socialização, com funções específicas dentro de cada sociedade, ok? Então a família desempenha aquele papel que a gente já viu, né, na socialização primária. A igreja, nós teremos, por exemplo, a expansão da identidade cultural e das normas sociais. Teremos na escola a integração do indivíduo na coletividade, a expansão dos papéis sociais. E nas instituições políticas teremos a expansão da complexidade do indivíduo e das normas estabelecidas. E agora, gente, a gente entra num processo de socialização mesmo. Quais são esses processos de fato? Pessoal, nós temos 2 categorias. Os processos associativos que juntam, que unem, tá certo? Que agrupam grupos sociais, indivíduos e assim sucessivamente. E nós temos os processos dissociativos, ou seja, que separam, ok? Então teremos aí nos dissociativos competição, certo? Conflito, ok? Mas vamos agora por partes. Nos processos dissociativos eu tenho a competição, que é uma disputa meio normatizada por objetivos. É quando nós temos regras estabelecidas para a gente disputar. O conflito é quando essa situação de competição ela se eleva, né? Então nós temos a elevação da tensão social e das disputas sem normas. E nos processos associativos nós temos cooperação, que é a interação em conjunto por um objetivo. Por exemplo, nós estamos cooperando. Eu estou aqui trabalhando para você e eu espero que você, né, através dessa cooperação que é a nossa aula, que você passe, tire um notão no SSA, no Enem, seja lá qual o objetivo for o seu, ok?
Já a acomodação, pessoal, é a aceitação parcial de um grupo em conflito. Então, por exemplo, é aquela galera que está discutindo, aquele grupo de amigos que está discutindo sobre o que é que eles vão comer, certo? Na confraternização que eles querem estabelecer. Uns querem pizza e a maioria quer, na verdade, quer sair para comer hambúrguer. Ok, o grupo que queria pizza aceita, né? Então vai ter uma aceitação parcial, mas chegando lá na hamburgueria, não vai querer comer hambúrguer, porque como eles queriam pizza, eles vão dizer assim, a gente vai comer batata frita. Percebe? Então eles aceitam ir para a hamburgueria, mas eles vão comer hambúrguer? Não. A galera que queria pizza vai ficar na batatinha e só. Então é uma aceitação, mas uma aceitação parcial. Já a assimilação é quando essa galera da pizza, ela vai para a hamburgueria e aceita comer o hambúrguer que a maior parte do grupo de amigos queria comer. Então nós teremos a aceitação total e mútua dos dois grupos em conflito, ok? Então, gente, é basicamente isso que você precisa saber sobre os processos de socialização, ok? Então é isso, pessoal. Continue em casa, respeitando as orientações do Ministério da Saúde, da OMS e as outras diretrizes que estão estabelecidas. Fica em casa, fica de quarentena, só acredite em informações verdadeiramente veiculadas, tá? Por uma imprensa séria e principalmente por autoridades da saúde, ok? Vamos confiar que a gente vai sair dessa. Fica em casa e até a próxima aula. Gente, um forte abraço e a gente se vê.